Você pode ser um professor de escola pública. Não é por isso que você se torna um mero burocrata. Você pode ser um professor de escola privada. E não é por isso que você se torna um mero funcionário cumpridor de ordens dos seus patrões. E eu estou falando isso porque hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a ideia do professor reflexivo. Uma reflexão sobre o professor reflexivo. Essa é uma ideia que está em voga hoje nos meios pedagógicos e ela vem inicialmente, como quase tudo nos Estados Unidos, de pensamento do John Dewey, que é o patrono da pedagogia norte-americana, e ele fala o seguinte, que a busca do professor reflexivo é a busca do equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato e o pensamento. Ou seja, Dewey ele vai fazer uma comparação, não uma comparação, mas uma relação entre ato e pensamento, entre ação e reflexão, que deve fazer parte da vida de todo professor. Um professor, ele não é um mero cumpridor de cartilhas, ele não é apenas alguém que segue manuais. Na verdade, o bom professor, o professor vocacionado, ele não vive apenas de refletir sobre como aplicar aquilo. Não é apenas alguém pragmático. Não é apenas alguém que segue as ordens. O bom professor, o professor de verdade, é aquele que o tempo todo está buscando formas de fazer com que as suas aulas cheguem cada vez de maneira mais eficiente na vida dos seus alunos e que façam diferença na vida dos seus alunos. Ele não pega apenas o conteúdo e transmite para os seus alunos. Transmitir o conteúdo faz parte do processo, mas não é só isso que o professor faz. O professor ele vive e ele busca a melhora da qualidade das suas aulas para que seus alunos tenham uma absorção e um desenvolvimento por causa delas cada vez melhor. E para isso, o professor ele precisa estar num processo constante de reflexão. E é disso que trata essa ideia do professor reflexivo. A ideia do professor reflexivo, ela leva em consideração que a pedagogia é um processo humano. E a pedagogia é um processo interativo. E refletir é um processo humano também. O homem, o ser humano, ele é ser humano e ele é superior a todas as outras, todos os outros elementos da natureza, porque ele reflete, porque ele tem essa capacidade de analisar a si mesmo e analisar as suas práticas. Então, quando nós estamos falando de professor reflexivo, nós estamos falando do professor que analisa o que faz, não apenas pratica. Ele não é só um robô, ele é alguém que está olhando as suas práticas, observando-as, analisando-as e tentando melhorá-las sempre, sempre. Por isso que a pedagogia é algo que se desenvolve, né, na prática e no ajustamento constante. Não existe uma pedagogia pronta. E não existe o ápice da pedagogia, chegou no ponto máximo. Não, é algo que sempre pode ser ajustado, pode ser melhorado. Então, o professor de verdade, ele está sempre olhando para as suas práticas e observando o que pode melhorar, o que pode ser descartado, o que pode ser acrescentado. Esse é o processo do professor reflexivo. O professor reflexivo nada mais é do que aquele que avalia-se constantemente. E o Donald Scone, ele vai dizer que são três formas, três tipos de reflexão que esse professor deve fazer. A primeira delas é a reflexão da prática, ou seja, é a análise da ação, da situação, do método em si mesmo. Ele está funcionando? Esse método que eu estou aplicando está funcionando direitinho, está sendo bem aplicado, está dando resultado, está sendo absorvido, está conseguindo atingir os resultados
para que ele existe. Então essa é a primeira reflexão que o professor faz. Porque parece às vezes, certas coisas parecem óbvias, mas às vezes o professor, ele simplesmente, por ter aplicado a didática como lhe foi ensinada, ou como ele sabe que deve ser aplicada, ele acha que ele já está satisfeito. Eu fiz a minha parte. Só que pedagogia é interação, não existe apenas fazer a sua parte. A sua parte envolve a parte do outro. E você pode fazer toda a sua parte como você acha que ela é, mas se o outro não absorver, se o outro não participar, se o outro não entrar na sua, se o outro não comprar a sua didática, se ele não quiser a sua didática, se ele ficar resistente a ela, a sua parte, na verdade, não está feita. Então, essa é a primeira reflexão, a reflexão da prática mesma, tá? E a segunda reflexão que o SCOM propõe é a reflexão sobre a prática. O que quer dizer a reflexão sobre a prática? Não é mais só olhar a prática em si, mas olhar a prática num caráter retrospectivo, ou seja, para que existe essa prática? Essa prática ela está aí para fazer o quê? Qual é o objetivo que ela está buscando? Tá? Você vai fazer um pensamento sobre a prática e avaliar se essa prática é a prática certa e se essa prática, ela, na verdade, ela não precisa de ajustes para que alcance o objetivo para que ela se propõe. Se a aplicação dessa prática, ou assim, a proposta de aplicação dessa prática está realmente de acordo com aquilo que ela está buscando. Então, esse é o processo de reflexão sobre a prática. É o segundo processo reflexivo do professor. Então, ele refletiu, ele fez a reflexão da prática, fez a reflexão sobre a prática, e aí vem a terceira reflexão proposta pelo SCOM, que é a reflexão sobre a prática. Que significa a reflexão agora de todo o contexto, tá? Que não envolve só o motivo por que a prática existe, só o objetivo para que ela está ali, mas envolve também o seguinte: tudo isso aqui está dentro de um contexto adequado, contexto social, contexto institucional, contexto grupal, sabe? Porque você pode ter uma teoria prática maravilhosa, a proposta de aplicação perfeita, até a aplicação ótima, mas aquele contexto não se encaixa isso, e aí você tem que fazer uma reflexão muito mais geral, muito mais profunda sobre a própria realidade na qual aquela prática está sendo inserida e aquela didática está sendo colocada. Então veja, esse é o processo do professor reflexivo, esse é o processo do professor que reavalia constantemente as suas atitudes. Porque veja, o professor que faz essa reavaliação constante, ele permite com que os ajustamentos necessários sejam feitos, certo? Nesses ajustamentos, ele vai afastar aquilo que fracassa, porque às vezes certas coisas fracassam, às vezes até coisas que deram certo, muitas vezes em determinado momento fracassam, por vários contextos, por várias circunstâncias. Às vezes atitudes que são consagradas historicamente, às vezes fracassam naquele ponto específico. Então também é necessário ele observar isso. E aí ele pode ajustar isso, afastando o que fracassa e também melhorando o que funciona, porque não é porque algo está funcionando que ele não pode ficar melhor. Às vezes nós vemos, às vezes o professor olha algo funcionando e ele acha, isso é, nossa, maravilha, cheguei no estado da arte, né, da pedagogia. Só que aí ele está se limitando, porque normalmente pode ser que aquilo seja melhorado. Então veja, é um ajustamento que leva em conta toda a realidade. O verdadeiro professor, o professor verdadeiramente reflexivo, o professor vocacionado, o professor que gosta do que faz, ele vai sempre fazer isso. Ele nunca está contente, na verdade. O processo pedagógico é um desenvolvimento sem fim, porque ele pode ser melhorado sempre, 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 sempre. Ele pode ser desenvolvido sempre, e nisso está a sua beleza, a maravilha da pedagogia, a maravilha de ser professor está exatamente nisso, em buscar sempre melhorar. Nunca ser burocrático, nunca ser
alguém que apenas aplica manuais, mas alguém que sempre está buscando fazer o melhor. Então, o professor reflexivo é aquele, sem ser redundante, mas já sendo, é aquele que reflete o tempo todo sobre suas práticas e reflete o tempo todo sobre a sua didática e sobre as teorias que a sustentam e reflete o tempo todo sobre a realidade que envolve tudo isso. Então, é algo que exige um processo, primeiro, de autoanálise, de autoobservação, de autocrítica sobre o que ele mesmo está fazendo. Então essa é a primeira coisa, é necessário isso, é muito importante. Segundo, é necessário ele ter um processo de crítica também da prática em si, na qual ele está envolvido. Então ele também precisa ter um processo de afastamento para poder conseguir analisar isso, olhar-se atuando junto a seus alunos desde fora. Esse não é um processo fácil, mas que faz parte desse trabalho de reflexão. Exige também um conhecimento teórico, porque você não consegue fazer uma reflexão decente, uma reflexão que realmente possa lhe ajudar, se não tiver uma sustentação teórica que possa lhe dar os instrumentos para fazer os ajustes que são necessários. Então o conhecimento da teoria é muito importante e, no fim de tudo, esse processo só pode existir com a experiência, ou seja, só pode existir na prática. Só pode existir com a prática, porque é necessário que haja o contato, a experiência, a interação com seus alunos, vendo o que acontece ali no dia a dia para saber exatamente o que deve ser feito. É impossível você fazer um processo reflexivo apenas racional. O racionalismo pedagógico é praticamente impossível. Você precisa ali da prática, do empírico, da realidade acontecendo para fazer esse processo de reflexão. Bom, no fim das contas, o professor reflexivo é aquele que analisa a si mesmo o tempo todo e aquele que busca melhorar o tempo todo. E isso para mim significa que o professor reflexivo é aquele professor verdadeiramente vocacionado. É aquele professor que verdadeiramente ama o que faz e verdadeiramente ama ensinar. E no fim das contas, é aquele professor que verdadeiramente ama os seus alunos.